Classificação e tipificação de carcaças. A classificação e a tipificação de carcaças tem como objetivo dar denominações a diferentes tipos de carcaças que existem. Nós vamos estar falando exatamente específico a bovinos. A gente sabe que nem todos os animais, eles têm o mesmo padrão, a mesma carcaça, o mesmo peso, o mesmo nível de gordura, mesma altura, mesma espessura de músculos. Então, com isso, para definir e para dar orientação ao comércio, à indústria no geral da carne, se convencionou no Brasil e no mundo inteiro, né? Diferentes classificações e tipificações de carcaças. Então, normalmente cada país tem alguns padrões onde as pessoas se orientam e dão maior atenção. Nesse sentido, são feitos alguns ajustes e dados os padrões daquele país. Então, a classificação é o agrupamento dos animais em diferentes classes, considerando a idade e o sexo. Às vezes inclui também a raça, mas aí o mais importante é a idade do animal, porque aí vai ter uma carne diferenciada em relação ao animal jovem e o animal mais de idade, e o sexo entre masculino, feminino, e também bezerros, e aí nós vamos ter diferenciações, animais castrados, e assim vai. Então, a tipificação, já falando, é a ordenação de carcaças em termos de categorias, em função da sua classe animal, que nós já definida como cronometria dentária também, de acordo com a arcada dentária, a gente pode dar mais ou menos a idade do animal, e com isso a gente pode também fazer uma classificação. Sexo, pelos parâmetros de peso, separando animais menos pesados e animais mais pesados, cobertura de gordura e conformação da carcaça. Então, alguns critérios de classificação e tipificação de carcaça no Brasil. Nós temos aqui, nessa tabela, os critérios utilizados por vários países para classificar e tipificar carcaças bovinas. Então, nós temos como primeiro padrão, nós vamos ter a idade. Então, essa idade, ela é visualizada como um padrão importante em vários países, como aqui nós podemos ver, os Estados Unidos, estão todos os padrões que são utilizados nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, Nova Zelândia, Grã-Bretanha, Brasil, Argentina, Uruguai, Vietnã e China. Então, baseamos inicialmente todos os critérios que são atribuídos às carcaças nos Estados Unidos. Aí nós temos importante lá para classificação, aí nós teremos idade, sexo, peso, conformação, gordura cavitária, olho do lombo, marmorização, espessura da gordura dorsal, cor do músculo, cor da gordura, rendimento a retalhar. Então, esses são os que são observados, os parâmetros que são observados nos Estados Unidos. No Brasil, nós temos 4 principais que nossa classificação basicamente está baseada: a idade, o sexo, a conformação da carcaça e a espessura de gordura. Esses são os principais no Brasil, na nossa classificação. Se nós passarmos logo para a classificação brasileira, vamos ter agora alguns pontos que são considerados importantes, e aí algumas denominações que são dadas em relação aos animais, para essa classificação geral, né? Então, quais são as especificações gerais que nós temos em relação aos dados desses animais? Então, nós temos algumas letras que representam um grupo de animais. Esses grupos de animais, eles vão estar presentes num rebanho nacional, né? Então, para a gente saber, observar uma carcaça que chega no frigorífico, por exemplo, ou mesmo no abatedouro, a gente classificar ela e dar essa informação sobre o animal que deu origem àquela carcaça, a gente tem algumas especificações.
Então, vamos vê-las quais são. Primeiro, a letra maiúscula, ela vem sempre na inicial e pode ser acompanhada por uma letra minúscula como segunda letra, que vai dar uma denominação ao grupo de animais. Então, vamos ver a primeira aqui, VO. VO significa vitelo, vitelo ou vitela. O que é isso? É o bovino macho jovem, castrado ou não castrado, a fêmea até 12 meses de idade e terminada para o abate. Então, esse grupo de animais, nós vamos dar uma classificação específica VO. T maiúsculo, C minúsculo, né? TC. Então, seria o grupo de animais que nós chamamos de tourinho. O que é o tourinho? Bovino macho, jovem, não castrado, com dentes de leite, sem quedas de pinças e com peso mínimo de carcaça de 195 kg. NE, novilhote. Bovino macho, jovem, castrado, com dentes de leite, sem queda das pinças e com peso mínimo de carcaça de 150 kg. NP, P de pato, novilho precoce, bovino, macho, jovem, castrado, apresentando no mínimo as pinças da segunda dentição e com, no mínimo, peso de carcaça de 210 kg. Aí chegamos ao N, que é o novilho, né? O novilho conhecido dos nossos abatedores, tem uma carne mais flácida, mole, mais comercializável. Então, os novilhos, bovino macho castrado, com evolução dentária incompleta, até 6 dentes incisivos e definitivos, sem quedas dos cantos da primeira dentição, com peso mínimo de carcaça de 220 kg. O próximo é VH, novilha, fêmea com mais de 12 meses de idade, com evolução dentária incompleta, até 6 dentes incisivos e definitivos, sem queda dos cantos da primeira dentição e com peso mínimo de carcaça de 180 kg. NV, novilhão, bovino macho adulto castrado, com mais de 6 dentes incisivos da segunda dentição e com peso mínimo de carcaça de 225 kg. E os animais adultos, aí nós temos o V maiúsculo, somente, isolado, né? Vaca. Então, o que é a vaca? É a fêmea adulta com mais de 6 dentes incisivos da segunda dentição. E, por último, o T de touro. Touro, touruno, carreiro, são sinônimos, enquadrados na mesma categoria, touro, bovino, macho não castrado, considerado a partir da queda das pinças da primeira dentição, carreiro, bovino, macho, adulto, castrado, touruno, bovino, macho, adulto, castrado tardiamente. Então, são essas as especificações que são denominadas na nossa cultura brasileira, né, e no país inteiro, e também são essas as iniciais que são utilizadas para determinar esses grupos de animais. Então, aí está a base da classificação dos animais, das carcaças dos animais, né? Em relação à carcaça, essa especificação das carcaças, nós já vemos, então, destrinchando mais a fundo sobre a maturidade, nós temos uma outra classificação, tá? Então, seria uma complementar, que vai continuando, dando continuidade à definição da carcaça. Então, nós teremos maturidade, nós temos a letra D, minúscula, para dente de leite, animais que têm apenas a primeira dentição, sem a queda das pinças. Letra P, eles têm as pinças, animais castrados ou fêmeas, a partir da queda das pinças, da primeira dentição até o desenvolvimento total das pinças da segunda dentição. O número 6, 6 dentes, animais com até 6 dentes definitivos, sem queda dos cantos da primeira dentição. E 8 dentes, animais possuindo mais de 6 dentes definitivos. Então, essas são as determinações da classificação em relação à maturidade. Em relação a sexo, nós já vimos lá
somente V e T, vaca e touro, né? Aqui nós temos uma outra determinação que acrescenta sobre sexo. Então, M de macho, vitelo não castrado, tourinho e o touro, o touruno também, né? C de castrado, macho castrado, vitelo castrado, novilhote, novilho, novilhão, boi, carreiro e touruno. F, fêmea, vitela, novilha e vaca. Para todos utilizamos em relação ao sexo o F. Parâmetro de conformação. Essa conformação leva em consideração o formato do dorso da carcaça com as patas traseiras, né? Então, esse formato, principalmente dorsal completo, quando o animal é pendurado, ele vai dar uma conformação da carcaça. Então, nós temos a C, que significa carcaça convexa, SC, carcaça subconvexas, RE, carcaça retilíneas, S, carcaças subcôncavas, CO, carcavas côncavas, e F, carcaças industrialização, que é uma carcaça já sem conformação definida. Os parâmetros de acabamento, nós temos como principal item a gordura, né? Então, qual a capa de gordura que está entre a pele e a carcaça? É mais ou menos isso aí. Qual o acabamento, né, que nós vamos ter final? Então, nós vamos ter aqui as determinações para as capas de gordura a partir dos milímetros de gordura que estão depositados entre a pele e a carne. Então, o 1 não tem gordura. 2, determinação 2, gordura escassa, de 1 a 3 milímetros de gordura. 3, gordura mediana, acima de 3 milímetros até 6 milímetros de gordura. 4, gordura uniforme, acima de 6 milímetros até 10 milímetros, que seria 1 centímetro de gordura. E 5, gordura excessiva, acima de 10 milímetros, que seria 1 centímetro de gordura. Acima de 1 centímetro seria gordura excessiva. Vamos ver agora os parâmetros de peso, né? Quais os parâmetros para os pesos dos animais. Então, nós temos aqui em arrobas, e nessa primeira coluna, e quilos na segunda coluna. Então, os parâmetros de peso são peso 1 até 13 arrobas, que equivale até 195 kg. 2 acima de 13 até 14, acima de 195 até 210 kg. Parâmetros de peso 3, acima de 14 até 15. Então, acima de 210 até 225 kg. Parâmetro 4, acima de 15 até 17, acima de 225 até 255 kg. Parâmetro 5, acima de 17 arrobas até 18 arrobas, acima de 255 até 270. Parâmetro 6, acima de 18 e vai até 19, então 18, 19 arrobas, acima de 270 e até 285 kg. E parâmetro 7, acima de 19 arrobas, que são carcaças acima de 285 kg. Ô, professor, até uma perguntar alguma coisa no chat lá. Alô? A Thelma perguntar alguma coisa no chat lá. Eu não consigo ver no chat. Você pode falar o que é que a Thelma está falando? Ah, vou olhar aqui. Ela perguntou assim, o ideal é gordura uniforme, aí de 6 milímetros até 10. Deixa eu retornar isso aqui. Está falando de gordura, é isso? Isso. O ideal é que seja menos de 1 centímetro, né? Se a gente tem uma carcaça com muita gordura, vai ter que retirar essa gordura de cima da carne. Então, e essa gordura ela não tem um valor comercial interessante. Também depende muito do corte, né?
alguns cortes a gente precisa de gordura, como a picanha. A picanha a gente precisa de um pouco de gordura, mas aí também não pode ser excessiva, por isso 1 centímetro seria o parâmetro máximo, entre 6 e 1 centímetro seria o ideal. Foi essa a pergunta? Foi, professor, tá certo. A gente estava aqui, né? Então, vamos ver aqui um resumo do sistema brasileiro, né? Então, se a gente observar aqui à esquerda, nós vamos ter os tipos, a palavra Brasil, e exatamente cada letra dessa equivale a um grupo com um resumo para frente, tá certo? Então, nós vamos ter aqui, ó, Brasil, maturidade, DP. Então, vocês observaram que são os dentes de leite e pinças, né? E a conformação côncava, subcôncava e retilínea das carcaças. Gordura 2, 3 e 4. Então, vai ter aquela espessura lá de gordura que a gente viu. A letra R, tipo de animal tipo R, ele vai até maturidade 6. E a conformação côncava, subcôncava e retilínea, e vai 2, 3 e 4 também. A letra A, animais até a maturidade 8, e as carcaças côncava, subcôncava, retilínea e subretilínea. Então, nós temos aqui uma gordura de 2, 3, 4, 5. A letra S representa os animais 8 também, maturidade 8, as mesmas conformações, e nós vamos acrescentar o 1 aqui. A gordura vai ser aqueles mais magros que vão até os mais gordos. O I é o grupo de animais, também na maturidade 8, que tem carcaça retilínea, subcôncava e convexa, e aí nós temos uma gordura que vai de 1 a 5 também. E a L não tem definições ainda, sem especificações. Isso é um resumo que a gente pode utilizar também para esses grupos de carcaças, né? Então, quando se fez tipo de carcaça, B, já sabe que tem essa característica. Tipo R, tem essa, e A, e até o I vai ter esse tipo de carcaça aí. Tem um outro programa chamado Programa Novilho Precoce. E aí, esse Programa Novilho Precoce, ele vai ter uma outra denominação também. Aí nós temos aqui os tipos PE, o tipo PS e o tipo P. A maturidade vai ser o extra D, superior até 2D. Aí esse D, você lembra que lá no início a gente veio as especificações, né? O D aí vai estar relacionado à dentição, e maduro 2D a 4D. Então, essas são as questões de maturidade. E aqui nós temos as conformações, as gorduras. Esse grupo de novilho precoce vai ser entre o 3 e o 4, tá certo? E o peso deles também, nós estamos aqui com o peso entre 225, 180, 225, 180, 225, 180. Então, o que vai modificar é um pouquinho somente aqui a parte da maturidade que nós vamos ter em relação aos novilhos, né? Com PE, PS, P. Então, nós vamos ter um extra D superior a 2D e maturidade 2 a 4, em relação à idade do animal. Bom, é um outro tipo de classificação que nós podemos usar específico no novilho precoce. Aqui nós temos as carcaças com as suas conformações. Essas conformações a gente vê aqui, ó, convexa. Como é convexa? Nós vamos ter uma inclinação como se estivesse curvando para cima. Seria um meio copo, né, virado para cima. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Então, a tendência, se nós olharmos a carcaça, a gente vai ver que tem uma convexidade. Ou seja, se eu colocasse uma linha aqui, consegue riscar. Mas nesse sentido, seria convexo, tá? A subconvexa, ela já não é tão convexa nesse ponto. Ele é mais ou menos convexo. A gente vê que tem uma
parte aqui mais central, ele vai ter uma entrada aqui, mas já menos, né? Então, é subconvexa. Aí nós vamos ter a retilínea. Se a gente observar, ela não está mais tendo entrada nem saída, ela está mais ou menos reta, um dorso reto com a paleta aqui, nós temos mais ou menos uma reta. Então, é retilíneo. Aí nós temos aqui uma subcôncava. Ao invés de entrar, ela está dando uma saída, ó, está virando, é como se fosse inverso. Tá? Então, esse inverso aqui nós chamamos de côncavo, ao invés de convexo côncavo. Então, ela é subcôncava. Ela já faz uma entradazinha aqui. E aqui também, a mesma forma, ela tem uma entrada. Aí, côncava, pronto. Nessa côncava, a gente vai ter uma curvatura para fora, um pouquinho de uma curvatura para fora. Nesse sentido também, que ela não está entrando, ela não tem nenhuma entrada aqui de gordura, pelo contrário, ela está saindo, ó, tá vendo? Tanto aqui no dorso como aqui na paleta, a gente tem saídas côncavas. É como se estivesse formando a parte externa de um copo, né? De um círculo. E a de manufatura industrial, ela é uma côncava acentuada, poderíamos dizer, mas é algo muito seco, praticamente sem gordura, sem carne, sem músculos. A gente vê que a paleta é completamente seca, né? A gente não tem muita carne, então é o chamado industrial ou manufatura. Aqui até se coloca as costelas para mostrar que é completamente sem carne, sem músculo. Ô, professor, Oi. a Maria Tema está perguntando qual seria a ideal. Aqui as conformações, a gente não pode dizer ideal, mas poderíamos dizer que o animal está mais gordo seria a convexa, né? Essa onde a gente tem uma quantidade maior de músculo aqui na garupa. Essa garupa, se a gente olhar, é porque em desenho, né? Em figura o animal ao vivo é outra coisa, mas o animal que tem uma garupa mais gorda, que tem na garupa uma quantidade de gordura que mostra depois, antes do joelho, né? Do fêmur, ele vai mostrar uma entrada, aparentemente, a gente vê músculos bem formados e não são músculos rígidos, né? Então, poderia dizer que a convexa seria o ideal, essa primeira, e aí vai diminuindo de qualidade, tá certo? A ideal seria a convexa, realmente. É uma boa pergunta essa. Bom, aqui nós temos os cortes cárneos. Como eu estava fazendo agora rapidinho, aí esse material organizando, não está bem centralizado, tá? Vou ver se eu conserto depois isso e mando para vocês. Mas os cortes cárneos, nós vamos ver o quê? O que nós temos de carne são basicamente os músculos, né? Os músculos que estão distribuídos no corpo do animal, formando a carcaça. Então, nós temos o esqueleto e os músculos, eles estão ligados diretamente ao esqueleto, né? Então, quando a gente considera uma carcaça, a gente está considerando exatamente esse formato aqui, seria todo o esqueleto com os músculos que o cobrem, com os músculos que dão movimento ao animal. Então, esses músculos, quando é animal, né, vivo, é uma coisa. Então, a partir da morte do animal, essa formação de músculo em carne, que a gente já estudou, todo esse processo bioquímico, vai fazer com que a gente tenha musculaturas que vão ser destrinchadas, separadas como cortes específicos e vão receber nomes, até para saber a parte anatômica, né, a localização anatômica daquele músculo, onde é que ele está, né? Então, nesse desenho aqui, a gente vai ter os principais ossos que fazem parte da carcaça, né, e vamos ver mais para frente também todos os músculos e os cortes cárneos que nós temos no bovino. Então, o esqueleto bovino, que corresponde à carcaça, seria essas partes, sem as patas, sem a cabeça,
certo? Então, essa aqui é a carcaça bovina, que vai, normalmente, é dependurado aqui por uma corrente para comercialização, para fazer os cortes e para facilitar. A carcaça, inicialmente, ela é cortada longitudinalmente, então fica uma pata para uma carcaça, outra pata, pata direita e pata esquerda, separadas. Então, o colchão, os tendões do colchão, eles vão ficar separados, né? Então, nós temos aí duas bandas de carcaça, e cada banda de carcaça vai ter exatamente, vai ser igual ao outro, né? São duas partes aí que correspondem a um bovino. Eu não vou ler cada um, tá certo? Depois, isso aqui vocês vão ler, vocês já viram a anatomia, já sabe o nome de todos os ossos e músculos, então a gente vai ver uma visão mais geral. Bom, a divisão que nós temos inicial da carcaça, como ela é dividida em duas partes, né, ao meio, então ela vai ficar com duas partes separadas. E aí, nessas partes, a gente vai dividir também em mais duas. Então, nós chamamos essas 4 partes, como são duas carcaças divididas em 4 partes, nós chamamos de quarto. Então, nós temos os quartos que vai a partir aqui do dorso para trás, né, para a traseira, então nós temos o quarto traseiro, e daqui para frente, para a dianteira, nós temos o quarto dianteiro. E aí nós temos os grupos, ou as grandes partes aqui, dos cortes carnes, ou as peças completas, né, que o frigorífico vende, normalmente os açougues, os pequenos revendedores, eles compram exatamente essas partes. Eles compram um quarto traseiro, um quarto dianteiro, ou somente o colchão. E aí nós temos as outras partes que vão fazer parte desses grandes cortes, né? Por exemplo, se é um pequeno açougue, ele pode comprar só o colchão. E daqui ele vai retalhar e fazer os pequenos cortes e comercializar quilo a quilo, meio quilo, que for. Nós temos a alcatra, que vem do colchão até aqui o início do tourinho, né, da paleta, e aí nós temos, então, embaixo, aí nós temos toda essa parte aqui ventral, que também são divididas e comercializadas, desde as costelas, alguns cortes que podem ser feitos aqui também, o acém, por aqui, aqui. Então, essa parte aqui, mais abaixo, né, ventral, ela tem um preço, sempre um preço mais baixo do que os outros. Então, que nós chamamos de ponta de agulha, e é exatamente o que fica toda essa parte aqui ventral. E aí nós temos a paleta dianteira, essa paleta dianteira, ela tem também seus cortes, e nós temos também a parte do acém, a parte do acém, que é parte do pescoço e essa parte superior à paleta. Então, essa parte do acém também, nós temos mais 2 ou 3 cortes aí que são importantes. Ô, professor, a Maria Thelma tá fazendo outra pergunta. Sim. Posso fazer? Vou ler aqui, viu? Tá. Ela tá perguntando assim: a carcaça é sem as pernas, sem a cabeça e sem a pele, e sem as vísceras? Isso. A parte de vísceras, a cabeça, a pele é retirada assim que é feito o abate. E essa parte aí, ela não é considerada carcaça, são consideradas vísceras mesmo, tá certo? As vísceras, e aí essa outra parte de como mocotó, tudo são subprodutos, que não são comercializados junto com a carcaça. Então, essa parte de vísceras, ela segue para um outro departamento, e aí, inclusive, comercialmente, eles são vendidos separados. Bom, então vamos ver agora os músculos da superfície dos cortes traseiro, tá certo? A face lateral dos músculos da parte traseira. Então, nós temos aqui o colchão. Essa parte do colchão, ela é dividida em colchão duro,
Aí nós temos aqui os músculos do bíceps femoris, é o principal nessa parte aqui. O lagarto, que é essa parte dos músculos semitendinosos, aí tem todos esses músculos, essa parte semitendinosos, dos tendões, né? Na outra parte, nós vamos ter a parte de cima interna, nós vamos ter o patinho que é formado pelo grupo dos músculos vastos laterais, todos eles aqui, os tendões e toda essa parte de colágeno. E aí temos aqui junto, já mais junto dos ossos, o grupo extensor, né, que vão trabalhar toda essa musculatura com os músculos gastrotecnímicos. Então, esses músculos são os principais desse grupo do colchão, do músculo da perna, e aí essa divisão superior de lagarto e patinho, que são nomes comerciais, tá certo? Esses nomes, colchão duro, músculo da perna, então, são nomes comerciais que são utilizados pelos frigoríficos. Nós temos também, mais acima, a alcatra, a ponta de agulha também, que vai estar aqui nesse pontinho. Não sei se vocês estão vendo, deixa eu colocar. Vocês estão vendo. Vou colocar o laser que fica melhor. Vê melhor, né? Então, a alcatra, toda essa parte aqui, nesse centro aqui, nós temos a alcatra e a ponta de agulha, que vem toda essa parte mais superior da coxa. Então, essa seria a alcatra completa, que vai daqui, do colchão, até a parte superior, onde nós já começamos a parte traseira. Então, bom, nessa parte, a gente vai ter também o contrafilé, que é a parte superior, né, o contrafilé abaixo do filé, né? Então, nós temos a ponta de agulha também nessa outra parte mais lombar, e a alcatra, que está tanto de um lado como do outro, né? A alcatra, ela é uma parte transversal aqui. Bom, continuando aqui, nós temos os músculos da perna, ainda continuando os flexores, a gente já viu, alcatra, e aqui a gente dá para observar nesse desenho exatamente o início da lombar, né? Toda a lombar que vai dar saída na cauda do animal. Tá? Então, essa lombar, ela vai ter abaixo da lombar e as duas laterais, nós vamos ter os cortes mais caros, né? Melhores cortes do animal. E aí nós vamos ter o contrafilé e o filé exatamente nessa parte dorsal, próximo à garupa. Essa parte aí onde não tem muita musculatura, onde não há basicamente músculos estriados, como são músculos formados para serem estriados, mas são basicamente lisos abaixo da pele, não tem uma musculatura rígida, então são normalmente carnes mais moles, mais flexíveis e que dão uma melhor qualidade quando cozidas, por isso são as carnes mais caras, né? Bom, se a gente fizer um corte transversal do colchão, nesse desenho aqui, essa cruz aqui, nós vamos ver, ó, aqui para frente nós temos a parte da cabeça cranial, aqui é caudal, a medial em cima e a lateral embaixo. Então, se a gente fizer um corte transversal, como podemos ver aqui nesse desenho também, um corte transversal, aí nós vamos ter exatamente aqui a presença do fêmur, né? Essa parte escura é o fêmur, e ao redor nós temos os diferentes músculos que estão formando o colchão, e aqui embaixo nós temos o nome, para cada número, o nome de cada músculo que está representado nessa figura, tá certo? Eu vou mostrar só aqui rapidamente, mas vocês depois veem com calma em casa, porque se eu for ler cada um, é muito slide e a gente vai demorar muito.
Então, nesse desenho aqui, é interessante também vocês observarem onde cada uma dessas partes está localizada, né? Aqui nós temos o corte transversal, e aqui está mostrando onde está o colchão duro, a parte comercial, né? O lagarto aqui na lateral traseira, né? Na parte traseira, o patinho na parte dianteira, e aqui nós temos os músculos da perna que a gente viu no anterior. Então, no desenho anterior, a gente viu todos esses músculos daqui para baixo, né? E depois nós vimos aqui um pouquinho dessa parte aqui dorsal, daqui onde está passando essa linha mais escura, até chegar aqui no dorso, onde nós temos, no caso, o início da cauda e os cortes de contrafilé e filé mignon, né? Chamado filé mignon. Esse desenho aqui também mostra exatamente, ó, no dorso do animal, aqui a carcaça pendurada, né? Então, nós temos aqui exatamente onde nós temos os contrafilés, né? Seria entre as duas partes aqui, onde nós temos o filé em cima e o contrafilé aqui embaixo. E o filé mignon, ventral, poderia dizer, que ficaria essa parte mais do dorso. Aqui nós temos exatamente essa mesma figura, com o dorso, e aqui quais são os músculos que nós temos em cada uma dessa parte, né? Por exemplo, longíssimos dóceis, toda essa parte aqui, tá? A mesma coisa aqui, o longíssimos dóceis. Nós temos aqui o filé, né, que seria o músculo gláteos médios. Nós temos aqui esse número 6, o oblíquos abdominis. E assim temos o nome dos cortes cárneos e quais os músculos que eles correspondem. Aqui nós temos de novo esse desenho invertido, né? Invertido para a garupa. Então, nós temos como se eu passasse aqui de um lado ao outro. Então, se eu tirar essa parte aqui, entre uma parte preta e outra, nós vamos ter exatamente essa conformação. E aqui nós temos o dorso em cima e aqui para a lateral. Né? Quais são os músculos que nós vamos encontrar. Bom, a gente viu ali a parte traseira, um pouco do lombo. Vamos ver agora um pouco dos cortes dianteiros, face lateral do corte dianteiro, né? Então, nós vamos ter aqui o cupim lá em cima, iniciando, né? Com músculos trapézios torácicos, torácica, aliás. O acém, mais abaixo do cupim, logo abaixo do cupim nós temos o acém, que é o músculos trapézios convexes. Aqui no início do pescoço, aí nós vamos ter vários músculos aqui, são 3 principais. Esse pescoço é vendido às vezes também com o nome de paleta, né? Início, o tábua do pescoço, aliás. E tem vários outros cortes que dependem da região, mas o principal, o que é chamado acém, né? O acém representa toda essa parte vinda do cupim até o final dessa parte do pescoço aqui, a parte mais inferior. Bom, no peito nós temos vários músculos, e aqui nós temos os nomes, os serratus ventrículos, o pectoralis pectifundus, o pectoralis superficialis e o pectoralis profundus. Então, a paleta, saindo dessa parte dos músculos do peito, então, aqui na paleta, aí nós vamos ter vários cortes também que formam essa parte interna e a parte externa, que vamos ver na outra. Então, nós temos aqui o músculo tríceps brânquio, o músculo delicídeos, nós temos na parte mais aqui inferior o extensor,
carpe, o nares, e o extensor digitário como nares. E também o carpe radialis, ou radialis, aliás. Então, esses são os três principais músculos extensores carpe, né, que nós temos aqui nessa região, que também fazem parte dos cortes carpes. Então, olhando com de uma outra forma, né, lateral, aí nós vamos ter aqui o pescoço, o cupim acima, o acém aqui abaixo, né, que vai até aqui, essa parte de baixo do cupim que vem até aqui. Nós vamos ter os músculos do braço e nós temos os músculos do peitoral. Bom, aí nesse desenho aqui, nós temos um corte transversal da paleta, né? Então, nessa paleta, nós vemos aqui acima o acém, a paleta, o cupim, o pescoço e o peitoral. Então, se a gente fizer o corte aqui transversal na paleta, nós vamos ter aqui os ossos da escápula, no geral, né? Aí nós vamos ter a vértebra aqui nesse outro, as vértebras, e os músculos que formam a paleta. Aqui nesse desenho nós vamos ter também a transversal da paleta, a gente viu nesse sentido, agora longitudinal, agora transversal, nós temos exatamente os ossos aqui, ó, que formam o húmero e a costela, as costelas aqui, e nesse sentido a gente vai ver na parte peitoral todos os músculos que formam, ligando esses ossos da costela, quais são os músculos, e também no caso da paleta, quais são os músculos que estão ao redor do húmero, né, do osso principal. Esse desenho agora, ele é muito didático, porque ele traz os cortes e a localização do animal, da carcaça do animal. E não traz mais os músculos, mas só os cortes comerciais, tá certo? Então, aí está dividido aqui em colchão. Quais são os cortes do colchão? Colchão mole, colchão duro, lagarto, patinho, músculo da perna. Alcatra completa, aí nós temos a alcatra aqui completa. Quais são os cortes? Alcatra, filé mignon, contrafilé, contrafilé de costela, aba de contrafilé, capa de contrafilé, acém, acém completo, aqui essa parte dianteira, aqui abaixo do cupim, né? O cupim também faz parte do acém completo, então, o acém, o pescoço, o cupim e o peito. E a ponta de agulha, que a gente viu no outro desenho também, aí nós temos o flanco e as costelas, que são bastante comercializáveis, né? Tanto o flanco como a costela são comercializáveis com valor inferior, mas são comercializáveis. E muito bom para churrasco, né? E a paleta, que são os músculos da perna que a gente viu anterior. Nós temos aí, então, todos os cortes comerciais que nós temos no Brasil, tá certo? Essas denominações e esses cortes, pessoal, alguns deles modifica de nome de região para região, né? Às vezes você vê uma alcatra que no Nordeste, no Sudeste se chama alcatra, já no Sul tem outro nome, no Centro-Oeste tem outro, Norte tem outro, então pode ter modificações de alguns cortes, de nome de alguns cortes, mas os nomes comerciais gerais usados até pelos supermercados, pelos açougues, a maioria, os principais são esses, né? Então, essas 4 principais partes, 5, aliás, principais partes que nós temos, o puxão, a ponta de agulha, a alcatra completa, sem completo e a paleta, são as partes comercializáveis mais importantes. Vou aumentar o som aqui, não sei se vai dar. Ok.
Só um minutinho. Bom, obrigado aí pela